Pensa só no poder que tem o testemunho de uma testemunha ocular. Num tribunal, isso pode mudar tudo, né? A diferença entre liberdade e prisão. E na história? Bom, na história é a mesma coisa. É a chave para a gente entender os eventos que moldaram nosso mundo. É aquela voz humana que atravessa os séculos dizendo: eu estava lá, eu vi. Mas até que ponto dá para confiar nessas vozes? Ainda mais quando elas vêm de 2000 anos atrás. Como é que a gente separa o que é fato do que é ficção, o que é memória do que é lenda? Essa é uma das perguntas mais importantes que se pode fazer sobre a história. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender o peso de um testemunho, vamos começar com uma história bem mais recente e brutalmente real. Chicago, anos 90. Um adolescente de 17 anos chamado Leo Carter vê o assassinato de um comerciante que ele conhecia desde pequeno. O assassino? Um criminoso da vizinhança, Elijah Baptist. Leo sabia que ficar quieto era ser cúmplice, então ele decidiu falar. Só que no mundo dele, testemunhar era praticamente uma sentença de morte. Baptist e sua gangue foram atrás de Leo. Encontraram ele num cais escuro com o irmão e um amigo. Um tiro no rosto, outro nas costas. Leo caiu, se fingiu de morto enquanto ouviu os tiros que mataram o irmão e o amigo dele. Ele sobreviveu por um milagre, mas ficou com uma bala alojada no crânio para sempre, que causava dores de cabeça terríveis pelo resto da vida. Mas ele não se calou. Leo Carter foi ao tribunal, e com aquela bala na cabeça como uma lembrança constante, ele olhou nos olhos dos assassinos e contou o que viu. O testemunho dele, de uma única testemunha, foi tão poderoso que colocou os três na prisão perpétua. A história do Leo é um lembrete muito forte de que um testemunho ocular, quando é crível, tem um poder gigantesco. Não é só mais uma evidência, é uma narrativa humana que pede uma resposta. E esse mesmo princípio que vale num tribunal hoje em dia é a base da investigação histórica. Quando os historiadores tentam reconstruir o passado, eles procuram exatamente isso. Relatos de quem estava lá, documentos de pessoas que viram, ouviram e viveram os eventos. E isso nos leva direto ao centro da nossa análise de hoje, onde o que está em jogo é igualmente importante. Será que a gente pode usar essa mesma lente de investigação, essa mesma busca por um testemunho confiável, para os relatos da vida de Jesus? Os documentos que a gente tem, os 4 evangelhos, podem ser vistos como relatos de testemunhas ou são outra coisa completamente diferente? Essa foi a pergunta que moveu o jornalista investigativo Lee Strobel. Como um ateu convicto, formado em jornalismo e editor jurídico do Chicago Tribune, ele decidiu usar suas habilidades para desmontar o que ele achava que eram só mitos. Ele queria saber, será que a gente tem acesso a algum testemunho real de alguém que de fato esteve com Jesus? Ou tudo que temos são lendas que foram aumentando com o tempo? Toda investigação séria precisa ouvir os especialistas. E para essa questão, o caminho leva a um dos acadêmicos mais respeitados da área, o Dr. Craig Blomberg. Com doutorado pela Universidade de Aberdeen, pesquisa de pós-doutorado em Cambridge, Blomberg é autor de um livro de referência no assunto. Ele não é um teórico, é um historiador que passou a vida inteira debruçado sobre os manuscritos, a arqueologia e a literatura do primeiro século. Ele é exatamente o tipo de especialista que adora perguntas difíceis, perguntas céticas. Vamos ver como esses relatos antigos se saem sob o microscópio acadêmico dele. Vamos direto ao ponto, com a primeira grande questão. Quem escreveu? É razoável acreditar que os 4 evangelhos foram mesmo escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João? Essa pergunta é fundamental, porque a identidade de quem escreve afeta diretamente a credibilidade do testemunho. E, para ser justo com quem duvida, os manuscritos mais antigos não vêm com uma capa dizendo Evangelho segundo Mateus. Tecnicamente, eles são anônimos. Então, de onde surgiram esses nomes? Será que foram inventados bem depois? A resposta, segundo Blomberg, está no testemunho unânime e muito antigo da Igreja Primitiva. Desde os primeiros escritores cristãos, como Pápias, lá no comecinho do 2º século, e Irineu, um pouco depois, existe um consenso absoluto sobre quem escreveu cada evangelho. A tradição é essa que a gente vê aqui. Mateus, o cobrador de impostos que virou discípulo e viu tudo. Marcos, que era o intérprete de Pedro e anotou as memórias dele. Lucas, o médico e companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E João, o discípulo amado que também estava lá. O ponto crucial aqui, principalmente para os 3 primeiros, é que não existe nenhuma outra tradição diferente em nenhum lugar do mundo antigo. Ninguém nunca sugeriu outro autor. Agora, o que é realmente curioso é o que os estudiosos chamam de critério da improbabilidade. Pensa comigo, se a igreja primitiva estivesse inventando autores para dar mais autoridade a esses textos, eles fizeram escolhas péssimas. Sério. Marcos não era um dos 12 apóstolos e, segundo a tradição, abandonou Paulo no meio de uma viagem.
Lucas também não foi testemunha ocular e era um gentil, não era judeu. E Mateus? Ele era um ex-cobrador de impostos, uma das profissões mais odiadas em Israel, vistos como traidores. Depois de Judas, ele era talvez o discípulo com a pior fama. Se a ideia era forjar credibilidade, por que não dizer que foram escritos por heróis como Pedro ou Tiago? O fato de terem escolhido essas figuras menos importantes e até meio problemáticas sugere que fizeram isso por um único motivo, porque foram eles mesmos que escreveram. Ok, então, se existem boas razões para confiar na autoria, a próxima peça do quebra-cabeça é o tempo. Quando esses documentos foram escritos? Essa é talvez a crítica mais comum. O argumento é que passou tanto tempo entre a vida de Jesus e a escrita dos evangelhos que os fatos foram se perdendo, se distorcendo, virando lenda, tipo um telefone sem fio que durou décadas. Autores como Karen Armstrong dizem que, como o primeiro evangelho, Marcos, foi escrito uns 40 anos depois da morte de Jesus, os fatos já estavam misturados com mitos. A ideia é que a história foi se transformando aos poucos. O Jesus histórico, que seria um simples mestre, virou filho de Deus mitológico ao longo de décadas de histórias contadas de boca em boca. Parece uma teoria plausível, né? Mas será que ela se sustenta quando a gente olha a linha do tempo mais de perto? O Dr. Blomberg apresenta um argumento bem lógico para uma data muito anterior, usando pistas dos próprios textos. O raciocínio é de trás para frente. A gente começa com o livro de Atos, escrito por Lucas. O livro termina de um jeito muito abrupto. O apóstolo Paulo está em prisão domiciliar em Roma, esperando um julgamento, e pronto, acaba aí. Não fala do resultado do julgamento, nem da perseguição do imperador Nero, nem da morte de Paulo, nem da destruição de Jerusalém em 70 d.C. A explicação mais simples é que Lucas escreveu antes de tudo isso acontecer, ou seja, no máximo em 62. Como Atos é a parte 2 da obra dele, a parte 1, o Evangelho de Lucas, teve que ser escrita antes disso. E como quase todo mundo concorda que Lucas usou Marcos como uma de suas fontes, a data de Marcos vai para mais cedo ainda, provavelmente para o final dos anos 50. Isso encurta o intervalo para menos de 30 anos depois da crucificação. Então, um intervalo de 30 a 60 anos é muito tempo? Bom, no nosso mundo de notícias 24 horas, talvez pareça. Mas para a história do mundo antigo é exatamente o contrário. Dá uma olhada nessa comparação. As duas biografias mais antigas e confiáveis de Alexandre o Grande foram escritas mais de 400 anos depois que ele morreu. 400 anos! É uma distância maior do que a que nos separa de Tiradentes. E mesmo assim, os historiadores consideram essas biografias super confiáveis. As lendas sobre Alexandre só começaram a aparecer séculos depois. Comparado a isso, o intervalo de uma geração para as biografias de Jesus é extraordinariamente curto. E essa frase resume tudo brilhantemente, nas palavras do próprio Dr. Blomberg. Para um historiador do mundo antigo, um relato escrito poucas décadas depois dos eventos não é uma memória distante, é praticamente uma notícia de última hora. Isso vai totalmente contra a ideia de que houve tempo suficiente para mitos e lendas se infiltrarem. As testemunhas oculares, tanto os amigos quanto os inimigos de Jesus, ainda estavam vivas. Elas poderiam e com certeza iriam corrigir qualquer mentira que estivesse circulando. A comunidade era pequena, todo mundo se conhecia. Mas será que dá para voltar ainda mais no tempo? 30 anos já é impressionante. Mas será que a gente consegue achar o DNA das crenças cristãs num estágio ainda mais primitivo, antes mesmo dos evangelhos serem escritos? A resposta, surpreendentemente, é sim. E para isso a gente não olha para os evangelhos, mas para as cartas do apóstolo Paulo, que a maioria dos estudiosos concorda que foram escritas ainda antes, lá pelos anos 50. Dentro das cartas dele, Paulo às vezes cita pequenos credos ou hinos que já eram antigos na época. O mais importante de todos está em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo usa uma linguagem bem formal para mostrar que ele está passando para frente uma tradição oficial que ele mesmo recebeu. Ele diz: "Pois o que primeiramente lhes entreguei foi o que recebi." Esse credo afirma que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu para várias testemunhas, incluindo Pedro, os 12 e mais de 500 pessoas de uma vez só. E Paulo ainda diz que a maioria delas estava viva na época. A maioria dos estudiosos, até os mais céticos, concorda que Paulo recebeu esse credo quando encontrou os apóstolos em Jerusalém, poucos anos depois da conversão dele. Isso coloca a criação desse credo entre 2 e 5 anos depois da crucificação. Isso é explosivo. Significa que a crença central na ressurreição não é uma lenda que surgiu décadas depois. Ela já existia, firme quase desde o começo. Certo. As evidências para a autoria e para a datação são mais fortes do que muita gente imagina. Mas agora a gente precisa testar essa base contra as objeções mais pesadas. Mesmo que os evangelhos sejam antigos e baseados em testemunhas, eles não se contradizem? E o fato de terem sido escritos por fiéis, com uma intenção clara, não tira a credibilidade histórica deles?
Qualquer pessoa que lê com atenção percebe logo que Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, têm um estilo parecido e muito conteúdo em comum. Contam muitas das mesmas histórias, na mesma ordem, mas o evangelho de João parece outro universo. O vocabulário é diferente, os discursos de Jesus são longos, filosóficos, e ele inclui histórias que não estão nos outros, como a ressurreição de Lázaro. Como é que se explica essas diferenças tão grandes? Será que um deles está errado? A explicação de Blomberg é que a gente não está vendo contradições, mas sim retratos complementares. É como se 4 repórteres cobrissem um grande evento. Um pode focar na política, outro na história das pessoas envolvidas, um terceiro pode fazer uma análise mais profunda do significado daquilo tudo. Nenhum deles está errado. Eles só escolheram destacar aspectos diferentes da mesma realidade. João, que escreveu mais tarde, provavelmente conhecia os outros evangelhos e decidiu não repetir o que eles já tinham contado. Em vez disso, ele complementou o registro, oferecendo uma perspectiva teológica mais refletida. Ele não inventou essa teologia, ele só a deixou mais explícita. E isso nos leva à última objeção, e talvez a mais forte, o viés. Os autores eram cristãos devotos. Eles não estavam tentando escrever uma história neutra, objetiva. Eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e queriam que os leitores também acreditassem. Essa motivação não os teria levado a distorcer, a enfeitar ou até inventar a história para que ela se encaixasse na mensagem deles? É uma pergunta totalmente justa e muito importante. A resposta do Blomberg para isso é fascinante e vai contra o que a gente imagina. Ele diz que, claro, a gente tem que estar ciente do viés, mas no caso do cristianismo primitivo, a ideologia deles, na verdade, exigia a precisão histórica e não o contrário. Por quê? Porque o cristianismo não se baseia numa filosofia abstrata como o budismo, nem num livro de leis. Ele se baseia em alegações históricas muito concretas, que num lugar e tempo específicos, Deus se tornou humano, viveu, ensinou, morreu e ressuscitou. Se esses eventos não aconteceram como está registrado, toda a teologia desmorona. A fé deles dependia da história. Blomberg faz uma comparação muito forte com os registros do Holocausto. Os historiadores judeus que registraram os testemunhos tinham uma agenda ideológica clara, nunca mais. Mas essa mesma agenda exigia que eles fossem extremamente precisos. Qualquer invenção ou exagero ia minar a causa deles. Da mesma forma, os primeiros cristãos tinham todo o interesse em preservar e não em inventar os fatos históricos sobre os quais a fé deles estava construída. Então, depois de passar por toda essa investigação olhando a autoria, a linha do tempo, as evidências internas e as principais objeções, que imagem geral a gente tem? O que se pode concluir sobre a confiabilidade dessas biografias antigas que moldaram a nossa civilização? Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, longe de serem contos de fadas anônimos, os evangelhos estão ligados diretamente a testemunhas oculares ou a pessoas que entrevistaram essas testemunhas. Segundo, eles foram escritos num período de tempo muito curto para os padrões da história antiga, o que diminui bastante a chance de lendas se desenvolverem. E terceiro, e talvez o mais importante, as crenças fundamentais sobre Jesus, sua morte e ressurreição, não foram invenções tardias, mas podem ser encontradas em credos que já circulavam pouquíssimos anos após a morte dele. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se as evidências apontam que devemos olhar para esses textos não como mitos, mas como documentos que querem ser relatos históricos baseados em testemunho ocular, como isso muda o jeito que a gente lê? O que significa ler os evangelhos com a mesma lente com que leríamos o testemunho de alguém como Leo Carter? Um relato que custou tudo para ser contado, um relato que não queria ser uma lenda bonita, mas sim registrar a verdade, não importam as consequências? A questão não é se eles são textos de fé, porque isso eles claramente são. A questão é se eles também são história confiável. E a resposta para essa pergunta, bom, ela tem o poder de mudar tudo.